Então, aí tem esse narrador que você fala, é o mestre? É o que chamam de mestre? Exatamente. Então, o mestre é que ele diz assim, a pessoa fala, de repente o meu personagem pulou 30 metros de altura. Né? E aí o narrador fala, o mestre fala, olha, meio difícil isso. Vamos ver como é que é. Você tem que tirar com os dados, uma coisa assim, né? Explica como é isso. Todos os jogos de RPG têm algum tipo de sistema. Alguns sistemas são bem mais complexos que outros, alguns precisam de contas matemáticas bem complexas, alguns menos, são mais narrativos. Todos os sistemas de regra servem justamente para balizar essa história, para não acontecer nada de absolutamente extraordinário naquele cenário, e também para colocar uma diversão, por exemplo. Alguns sistemas têm as falhas críticas, né? Então a história fica muito mais interessante quando o personagem falha. Simplesmente assim. Ele falha de uma maneira crítica e a história fica mais interessante com isso. O sistema tende a agir como uma mediação entre a vontade do jogador e a vontade do mestre, entendeu? Você quer pular 30 metros, mas no universo que o mestre criou, um personagem não pularia normalmente. Aí que vai decidir é o dado, é o que é mais arbitrário possível. Por exemplo, o mais difícil, de um dado de 64 lados, você tem que ter 64 lados, sei lá como que é, pontuação. 20. Você tem que ter de 20 para cima, umas coisas assim, que senão você não consegue. Exatamente, tem uma base de perícias que você já vai ter escolhido para o seu personagem, somado ao dado, isso tem que superar uma dificuldade. Essa base de perícias está na ficha de personagem, que ela não pode ser absolutamente completa, porque senão seu personagem sabe fazer tudo muito bem e a história fica sem graça. Então, você tem alguns pontos para distribuir nessa ficha e seu personagem vai ter uma ou outra característica que ele se dá melhor. E os jogos de RPG, eles são jogos, tem alguns que são de tabuleiro, outros são de fichas? Alguns usam tabuleiro, né? Todos eles usam algum sistema de regra, alguns usam tabuleiro, alguns usam miniaturas, a maioria usa ficha, alguns não usam nada disso. É só uma contação de história em conjunta mesmo. Legal. E vocês são criadores do grupo de Interpretar e Aprender, né? Como é que ele surgiu? Isso, a gente fez faculdade junto, de história, somos historiadores, USP, né? Isso. E lá a gente se apaixonou, bom, a gente já conhecia o RPG, né? A gente já era apaixonado por essa atividade. E lá a gente teve a ideia de trazer isso para a educação, né? De usar na educação toda essa narrativa muito rica que o RPG tem. Tem também uma vontade aí de fazer diferente. Quando a gente foi para o ensino superior, nós fomos pensando em ser professores também. E tudo que ensinaram para a gente era o que a gente já tinha vivido, que a gente já tinha visto. Os métodos pareciam não dar conta de uma geração que estava por vir. Então, como um complemento, não como uma sobreposição ou tomar o lugar do ensino formal. Não é essa a nossa intenção, mas é apresentar um complemento, dar uma vivência para esse aprendiz jogador que, normalmente, a presença escolar, aquela coisa professor-aluno, uma palestrinha de 50 minutos, aí você tem que anotar também, aquilo parecia não dar conta da totalidade de informações que a juventude tem que lidar hoje em dia. Então, pensando mesmo em como é a educação do século XXI, a gente decidiu juntar duas coisas que a gente ama.